Você já se sentiu refém dos seus próprios pensamentos, incapaz de romper as correntes da ansiedade ou do desânimo, mesmo quando tudo ao redor parece bem? Existe uma batalha silenciosa, travada não nos campos de guerra ou nos palcos da vida social, mas no mais íntimo santuário de cada ser humano, a mente. Uma fraqueza mental que muitas vezes é disfarçada por uma fachada de normalidade, mas que por dentro consome a energia, rouba a paz e mina a capacidade de viver plenamente, conforme o propósito divino. Trata-se de uma realidade implacável para muitos, uma luta invisível que drena a alegria e paralisa a vontade, deixando a pessoa vulnerável às tempestades da vida sem um porto seguro para ancorar a alma. A fragilidade mental manifesta-se de inúmeras formas, desde a dúvida corrosiva que questiona cada passo, passando pela ansiedade que sufoca o presente com preocupações sobre o futuro, até o desânimo que apaga o brilho dos sonhos e a esperança de um amanhã melhor. Observa-se a pessoa que, apesar de todas as bênçãos materiais e relacionais, vive aprisionada em um ciclo de pensamentos negativos, autocrítica severa e medos infundados. Tal estado não apenas compromete a saúde emocional e espiritual, mas também impacta a maneira como se relacionam com Deus e com o próximo, criando barreiras invisíveis que impedem a vivência de uma fé vibrante e de um testemunho poderoso. A verdade é que sem uma mente forte, firmada em princípios inabaláveis, o indivíduo torna-se um alvo fácil para as investidas do desespero e da desesperança, sendo levado por toda sorte de ventos doutrinários e emocionais que prometem alívio temporário, mas nunca a verdadeira e duradoura paz. Este cenário de fraqueza não é um destino inevitável, nem uma sentença perpétua. O Criador, em sua infinita sabedoria e amor, não nos deixou desamparados diante de tal desafio. A sua palavra revela um caminho claro e poderoso para a edificação de uma mente resiliente, capaz de enfrentar e superar as adversidades. Um caminho que conduz da fragilidade à manifestação do poder divino em cada pensamento e em cada ação. Não se trata de uma simples técnica de autoajuda ou de uma sugestão superficial de otimismo, mas de uma transformação profunda e sobrenatural, que redefine a forma como o ser humano percebe a si mesmo, o mundo e o próprio Deus. A jornada rumo à força mental, sob a perspectiva celestial, é uma peregrinação de fé, obediência e rendição, onde cada passo é guiado pela verdade e sustentado pela graça. A primeira e mais fundamental compreensão para quem almeja a força mental, segundo Deus, é a de que a mente é um campo de batalha espiritual. Não é meramente um órgão biológico, mas o centro de processamento da fé, das emoções, das escolhas e da vontade. É nela que as sementes da verdade divina ou as sementes da mentira do inimigo são plantadas e cultivadas. As Escrituras advertem sobre a astúcia do adversário, que não ataca apenas o corpo ou as circunstâncias, mas primordialmente a mente, procurando semear discórdia, dúvida, medo e confusão. Quando o indivíduo se sente sobrecarregado por pensamentos de inadequação, culpa paralisante ou ansiedade incontrolável, muitas vezes não está apenas lidando com questões psicológicas, mas também com influências espirituais que buscam minar sua fé e sua confiança em Deus. O reconhecimento dessa realidade é o primeiro passo para não se sentir sozinho ou incompreendido em suas lutas internas, mas para entender que há um propósito maior e um inimigo real por trás de muitos dos pensamentos destrutivos. A mente, para Deus, não foi criada para ser um receptáculo de aflições, mas um instrumento de adoração, de discernimento e de comunhão. Foi desenhada para refletir a sua glória, para processar sua palavra e para manifestar sua vontade na terra.
Quando se compreende o valor e o propósito divino da mente, a perspectiva sobre a própria luta muda drasticamente. Não se trata mais de uma batalha perdida, mas de uma reconquista de território, de um retorno à origem de um projeto divino perfeito. Deus deseja que o indivíduo tenha uma mente que o honre, que seja cheia de paz e que seja capaz de resistir às investidas do mal. Uma mente que seja um baluarte de fé em meio à tempestade e uma fonte de inspiração para outros. Essa visão elevada da mente humana eleva o nível da luta e a transforma em uma busca por conformidade com o plano divino. Diante da constatação da fraqueza e do entendimento do propósito divino para a mente, emerge o caminho para a força, iniciando-se com a renovação da mente. Esta não é uma sugestão, mas um mandamento bíblico vital. As Escrituras orientam a não se conformar com o padrão deste mundo, mas a ser transformado pela renovação da mente. Isso implica um processo contínuo de desaprender padrões de pensamento mundanos, aqueles que priorizam o egocentrismo, o materialismo, a ansiedade e a desesperança, e de aprender a pensar de acordo com os princípios e a perspectiva do reino de Deus. A mente humana, por sua própria natureza decaída e pela influência constante do mundo, tende a gravitar em torno de pensamentos que são contrários à verdade divina. A renovação, portanto, é um ato intencional e sobrenatural de realinhamento, de recalibração do sistema de pensamento, permitindo que a luz da palavra de Deus ilumine cada canto e cada fresta da mente. Existe poder quando declaramos com fé aquilo que Deus está fazendo em nossa vida. Se você deseja que o Senhor renove seus pensamentos, fortaleça sua mente e encha seu coração da paz que excede todo entendimento, escreva nos comentários: "Minha mente pertence a Cristo". Que esta frase seja o início de uma transformação que marcará sua vida para sempre. Para que essa renovação ocorra, é preciso um mergulho profundo e constante na palavra de Deus. A Bíblia não é apenas um livro de histórias antigas ou de códigos morais. Ela é viva e eficaz, capaz de penetrar até a divisão da alma e do espírito, discernindo os pensamentos e intenções do coração. Ao meditar nas Escrituras, a mente é saturada com a verdade de Deus, que gradualmente expulsa as mentiras e as fortalezas que o inimigo construiu. É um processo de lavagem, de purificação, onde cada versículo se torna uma ferramenta de transformação, desfazendo padrões de pensamento viciosos e estabelecendo novos, fundamentados na rocha inabalável da verdade. É como um jardim que, antes infestado de ervas daninhas, começa a ser cultivado com sementes de vida, produzindo frutos de paz, alegria e domínio próprio. A dedicação a este processo não é opcional, mas essencial para quem busca uma mente verdadeiramente forte e liberta. A fé, como fundamento, é o próximo pilar inegociável na construção de uma mente robusta. A força mental, segundo a ótica divina, não é a ausência de dúvidas ou de medos, mas a capacidade de confiar em Deus, apesar deles. É a convicção de que não importam as circunstâncias visíveis, Deus permanece fiel às suas promessas e que seu caráter é imutável. Quando a mente é bombardeada por cenários pessimistas ou por vozes que sussurram a impossibilidade, é a fé que ergue uma barreira de proteção, lembrando que o Senhor está no controle e que seus planos são de bem, não de mal. A fé não é um sentimento volátil, mas uma decisão de crer naquilo que não se vê, fundamentada na evidência da palavra de Deus e no testemunho de sua fidelidade através da história e da vida de muitos. Sem fé, a mente torna-se um barco à deriva, vulnerável a cada onda de incerteza. Com fé, ela se torna um farol, firme e inabalável, apontando para a segurança divina. O controle dos pensamentos é uma disciplina ativa e vital para a fortaleza mental.
Não se trata de suprimir pensamentos negativos, mas de identificá-los, confrontá-los com a verdade e substituí-los. A Bíblia nos exorta a levar cativo todo pensamento à obediência de Cristo. Isso significa que o indivíduo não é um espectador passivo de sua própria mente. Existe a capacidade e a responsabilidade de gerenciar o fluxo de pensamentos que permeiam a consciência. Quando um pensamento de medo, raiva ou impureza surge, não se deve dar-lhe guarida, mas questionar sua origem e sua veracidade à luz da palavra. A mente não deve ser uma lixeira para todo tipo de lixo mental, mas um jardim zelado, onde apenas sementes de vida são permitidas a florescer. Esse exercício contínuo de discernimento e redirecionamento de pensamentos é fundamental para evitar que fortalezas mentais negativas se estabeleçam, transformando a mente de um campo de batalha desorganizado em um terreno bem guardado. A perspectiva eterna é um baluarte contra a efemeridade das preocupações diárias. Muitos se perdem na angústia do momento presente porque fixam seus olhos apenas no aqui e agora, esquecendo-se da promessa de uma eternidade com Deus e do propósito maior por trás de cada provação. Quando o indivíduo eleva seu olhar para a eternidade, os problemas terrenos, por mais avassaladores que pareçam, são redimensionados. A dor, o sofrimento, a perda e as dificuldades não perdem sua pungência, mas ganham um novo contexto, sendo vistos como parte de um plano divino que visa moldar o caráter, fortalecer a fé e preparar para algo infinitamente maior. Essa mudança de perspectiva não minimiza a realidade da dor, mas infunde esperança e significado, permitindo que a mente encontre consolo e propósito mesmo nas circunstâncias mais difíceis. É um convite a olhar além da névoa do presente e vislumbrar o horizonte dourado da promessa de Deus. A comunhão com Deus é a fonte de toda a força mental. A oração, a adoração e o tempo de quietude na presença do Criador não são meros rituais religiosos, mas o oxigênio para a alma e o alimento para a mente. Na oração, o indivíduo derrama suas ansiedades, seus medos e suas preocupações diante do único que tem o poder de transformá-los em paz. Na adoração, o foco é desviado das próprias limitações e direcionado para a grandeza e a soberania de Deus, lembrando que nada é impossível para Ele. No tempo de quietude, a mente é acalmada, o espírito é renovado e a voz suave de Deus pode ser ouvida, trazendo direção, consolo e sabedoria. A força mental não é algo que se conquista apenas pelo esforço humano, mas é infundida por meio de um relacionamento íntimo e vibrante com o Pai Celestial. É neste espaço de intimidade que a mente encontra seu refúgio, sua paz e sua mais profunda segurança. A palavra de Deus como arma é indispensável na guerra mental. Assim como um soldado precisa de suas armas para combater o inimigo, o Filho de Deus precisa da Bíblia para lutar contra as mentiras, as acusações e as sugestões destrutivas que tentam invadir a mente. Cada promessa, cada mandamento, cada história de superação nas Escrituras é uma munição poderosa contra os ataques espirituais. Ao memorizar versículos, ao recitá-los em momentos de tentação ou de desespero, o indivíduo está empunhando a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Ela traz luz à escuridão, verdade à mentira e esperança ao desespero. Não é um livro qualquer, é a voz de Deus revelada, pronta para fortalecer, instruir e libertar. A força mental advém em grande parte do conhecimento e da aplicação diária desses princípios divinos em todas as áreas do pensamento. A comunidade e o suporte da igreja são elementos cruciais para a manutenção da saúde mental. Nenhum indivíduo foi criado para viver isolado. A jornada de fé e de construção da força mental é facilitada e enriquecida quando se está inserido em uma comunidade de crentes, onde há encorajamento mútuo,
oração intercessória e prestação de contas. Quando a mente está fragilizada, a voz de um irmão ou irmã na fé pode ser o eco da voz de Deus, trazendo consolo, perspectiva e a força necessária para continuar. Partilhar as lutas, receber aconselhamento bíblico e sentir o apoio de uma família espiritual são antídotos poderosos contra o isolamento e o desespero que muitas vezes acompanham a fragilidade mental. A verdadeira força se manifesta também na humildade de pedir ajuda e na capacidade de se deixar ser cuidado pelos membros do corpo de Cristo. A perseverança e a resiliência são virtudes que se desenvolvem no processo de fortalecimento mental. A força não é um estado estático, mas um músculo que é exercitado e desenvolvido através das provações. É nos momentos de maior pressão, de maiores desafios, que a mente tem a oportunidade de escolher a fé em vez do medo, a verdade em vez da mentira, a esperança em vez do desespero. Cada vez que o indivíduo resiste a um pensamento negativo, cada vez que escolhe confiar em Deus em meio à incerteza, a mente se torna mais forte, mais resistente às futuras investidas. As Escrituras mostram que a tribulação produz perseverança, e a perseverança, experiência, e a experiência, esperança. O processo pode ser doloroso, mas é nesse cadinho que o ouro da força mental é forjado, tornando a pessoa mais semelhante a Cristo e mais apta a manifestar o poder de Deus. A identidade em Cristo é a âncora que estabiliza a mente em meio às tempestades. Muitos pensamentos de inadequação, de culpa e de baixa autoestima surgem porque o indivíduo fundamenta sua identidade em suas falhas, em suas conquistas ou na opinião alheia. No entanto, em Cristo, a identidade é redefinida e inabalável. O indivíduo é filho amado de Deus, perdoado, redimido, co-herdeiro com Cristo, capacitado pelo Espírito Santo. Compreender e internalizar essa verdade liberta a mente das amarras da comparação, da busca por aprovação e da condenação própria. Quando a mente se lembra de quem é em Cristo, ela se ergue acima das circunstâncias, das vozes acusadoras e das expectativas irreais, encontrando paz e segurança naquilo que Deus diz sobre a pessoa. Para aplicar esses princípios na vida diária, é necessário um compromisso intencional. Comece cada dia com um tempo dedicado à palavra de Deus e à oração. Não precisa ser longo no início, mas consistente. A meditação em versículos-chave que falam sobre paz, força e a identidade em Cristo pode ser um poderoso escudo contra as primeiras investidas do dia. Ao longo do dia, pratique o levar cativo todo pensamento. Quando um pensamento negativo ou ansioso surgir, pause, identifique-o, questione-o à luz da palavra e substitua-o ativamente por uma verdade bíblica. Por exemplo, se a ansiedade sobre o futuro assola, lembre-se, não andeis ansiosos por coisa alguma, antes em tudo sejam os vossos pedidos conhecidos diante de Deus pela oração e súplica com ações de graças. Filipenses 4:6. Esta prática constante e consciente de gerenciar a mente é como treinar um músculo. No início pode ser difícil e exigir esforço, mas com o tempo torna-se mais natural e eficaz, construindo uma resiliência espiritual e mental que antes parecia inatingível. É crucial reconhecer que o caminho para a força mental não é isento de tropeços ou recaídas. Haverá dias em que a mente parecerá mais fraca, em que os velhos padrões de pensamento tentarão se restabelecer e em que a fé pode parecer vacilar. Nesses momentos, a graça de Deus é o bálsamo para a alma ferida. Não se trata de perfeição instantânea, mas de um processo de santificação contínuo. Levantar-se após a queda, confessar as fraquezas e buscar novamente a Deus com humildade é parte integrante do crescimento.
A mente não se fortalece de uma vez por todas, mas se consolida na persistência, na dependência diária do Espírito Santo e na misericórdia renovada a cada manhã. O objetivo não é nunca falhar, mas nunca desistir de buscar a Deus e de aplicar seus princípios, sabendo que Ele é fiel para completar a boa obra que começou. A jornada da fraqueza, a manifestação do poder de Deus na mente, culmina em uma paz que excede todo o entendimento. Esta paz não é a ausência de problemas, mas a presença de Deus no meio deles. É a capacidade de manter a serenidade interior, mesmo quando o caos impera do lado de fora. Uma mente fortalecida por Deus não se dobra diante das pressões, mas se eleva acima delas, encontrando descanso na soberania divina. Ela é capaz de discernir a verdade em meio à mentira, de manter a esperança em meio ao desespero e de amar mesmo quando confrontada com o ódio. O resultado final dessa transformação é uma vida que não apenas glorifica a Deus, mas que também serve como um farol de esperança e resiliência para um mundo que urgentemente precisa de mentes firmes e corações cheios da paz que só o Senhor pode oferecer. Assim, a fraqueza é convertida em poder e a mente se torna um instrumento afinado nas mãos do Criador. A renovação da mente é um processo transformador que nos convida a uma mudança radical na forma como percebemos a realidade. Não é apenas uma mudança de ideias, mas uma metamorfose do ser interior que se reflete na capacidade de discernir a vontade de Deus. Este discernimento é a chave para evitar as armadilhas do pensamento mundano, que muitas vezes nos induzem a tomar decisões baseadas no medo, na ambição egoísta ou na busca por aprovação humana. Uma mente renovada é uma mente que se alinha com os valores celestiais, que busca primeiramente o reino de Deus e sua justiça, e que confia plenamente em sua provisão e direção. Esta transformação contínua permite que a pessoa experimente uma clareza de pensamento e uma sabedoria que não são deste mundo, capacitando-a a viver uma vida que verdadeiramente agrada ao Criador e manifesta seu poder em cada escolha. A fé, quando se torna o fundamento inabalável da mente, transcende a mera crença em doutrinas e se manifesta como uma confiança profunda na pessoa de Deus. É a certeza de que Ele é quem diz ser e que fará o que prometeu fazer, independentemente das circunstâncias. Esta fé ativa não permite que a mente seja dominada pelas notícias ruins, pelas dificuldades financeiras, pelos problemas de saúde ou pelas crises nos relacionamentos. Em vez disso, ela se agarra às promessas divinas, lembrando-se que o Senhor é a minha luz e a minha salvação. A quem temerei? O Senhor é a força da minha vida. De quem me recearei? Salmo 27:1. Esta convicção serve como um escudo contra os dardos inflamados do inimigo, que tentam semear a dúvida e o desespero. Uma mente fortalecida pela fé é uma mente que descansa na soberania de Deus, sabendo que todos os seus caminhos são perfeitos e que Ele opera todas as coisas para o bem daqueles que o amam. O controle dos pensamentos, essa disciplina vital, exige uma vigilância constante e uma dependência contínua do Espírito Santo. Não se trata de tentar controlar cada pensamento com a própria força de vontade, mas de convidar o Espírito Santo a nos ajudar a discernir quais pensamentos são de Deus, quais são nossos e quais vêm do inimigo. Ao invocar o auxílio divino, a pessoa é capacitada a rejeitar proativamente os pensamentos que não se alinham com a verdade e a abraçar aqueles que promovem a paz, a alegria e a justiça. É como ter um porteiro no portão da mente, permitindo a entrada apenas daquilo que é puro, amável, de boa fama, virtuoso e digno de louvor.
Este exercício diário de levar cativo todo o pensamento à obediência de Cristo, 2 Coríntios 10:5, é um dos pilares mais eficazes para a construção de uma mente verdadeiramente forte e resistente aos ataques espirituais. A mente se torna um território sagrado, guardado pela presença divina. A perspectiva eterna, quando plenamente abraçada, opera uma mudança radical na forma como o indivíduo lida com as tribulações da vida. Deixa de se focar apenas na dor do presente e passa a enxergar as provações como oportunidades de crescimento, de refinamento do caráter e de aprofundamento da fé. Compreende-se que as dificuldades não são um sinal do abandono de Deus, mas muitas vezes um meio pelo qual Ele nos molda e nos prepara para um propósito maior. A mente se liberta da ilusão de que a felicidade reside na ausência de problemas e descobre que a verdadeira alegria e paz são encontradas na presença constante do Criador, que promete estar conosco em todas as circunstâncias, até o fim dos tempos. Esta visão de longo prazo infunde na mente uma esperança inabalável, permitindo que a pessoa suporte as adversidades com uma serenidade que transcende a compreensão humana, porque sabe que as aflições do tempo presente não são para comparar com a glória que em nós há de ser revelada. Romanos 8:18. A comunhão com Deus, através da oração e da adoração, é a fonte da energia espiritual que sustenta a mente forte. É neste relacionamento íntimo que o indivíduo encontra a força para resistir às tentações, a sabedoria para tomar decisões difíceis e o consolo para as dores do coração. A oração não é apenas um monólogo, mas um diálogo com o Pai Celestial, onde se entrega o fardo e se recebe a paz. A adoração, por sua vez, eleva a mente acima das preocupações terrenas, fixando-a na majestade e na glória de Deus, o que inunda a alma de uma alegria indizível. Uma mente que está constantemente em comunhão com o Criador é uma mente que não se desespera, que não se entrega ao pânico, mas que encontra repouso na presença daquele que tudo pode e tudo sabe. A força mental, portanto, não é uma conquista solitária, mas um presente que flui da profunda intimidade com o Senhor. A palavra de Deus, quando usada como arma, não é apenas um escudo, mas uma espada poderosa capaz de cortar as raízes das mentiras e das fortalezas que se estabeleceram na mente. É através dela que se discerne a verdade da mentira, o que é de Deus do que não é. Ao memorizar e meditar nas Escrituras, a mente é munida de argumentos irrefutáveis contra as sugestões do inimigo e contra as vozes internas de autocrítica e condenação. Por exemplo, quando o desânimo tenta paralisar, a mente pode recorrer à promessa de que tudo posso naquele que me fortalece. Filipenses 4:13. Ou quando o medo tenta aprisionar, pode-se lembrar que Deus não nos deu espírito de temor, mas de fortaleza e de amor e de moderação. 2 Timóteo 1:7. Esta é a verdadeira munição para a batalha da mente, uma arma que nunca falha e que sempre traz vitória para aqueles que a empunham com fé e convicção. A força mental é intrinsecamente ligada à assimilação e aplicação da verdade divina. O suporte da comunidade cristã é um lembrete de que a fé não é uma jornada individual, mas uma caminhada coletiva. Quando a mente se sente sobrecarregada, a voz de um irmão ou irmã na fé pode ser o sopro de vida necessário para reacender a esperança. É na comunhão que se encontra o encorajamento, o aconselhamento e a oração que ajudam a mente a se reequilibrar e a se fortalecer. Compartilhar as lutas, as dúvidas e as vitórias em um ambiente de amor e aceitação mútua é um bálsamo para a alma e um escudo contra o isolamento. A vulnerabilidade, quando expressa em um contexto de confiança, torna-se uma fonte de força, pois é através dela
que se recebe o apoio e a perspectiva de outros que já trilharam caminhos semelhantes ou que possuem discernimento espiritual. A mente se torna mais forte quando sabe que não está sozinha e que faz parte de um corpo maior, onde cada membro apoia o outro. A perseverança e a resiliência, desenvolvidas no cadinho das provações, são marcas de uma mente que amadureceu em Deus. A força não se manifesta na ausência de quedas, mas na capacidade de se levantar e continuar a luta, aprendendo com cada erro e confiando na graça divina. Cada desafio superado, cada tentação resistida, cada pensamento negativo substituído por uma verdade bíblica contribui para a construção de uma mente mais forte e mais robusta. Não se trata de uma força estática, mas de um processo dinâmico de crescimento, onde a pessoa se torna cada vez mais capaz de enfrentar as adversidades com fé e coragem. A mente resiliente não se quebra sob pressão, mas se dobra apenas para se fortalecer, aprendendo a depender cada vez mais do poder de Deus e menos das próprias capacidades. Finalmente, a identidade em Cristo é o alicerce fundamental para a libertação da mente das amarras, da insegurança e da autocondenação. Quando o indivíduo compreende que sua dignidade, seu valor e seu propósito não estão baseados em suas realizações ou em sua aceitação social, mas naquilo que Deus diz sobre ele, a mente é verdadeiramente liberta. Reconhecer-se como filho amado, perdoado, redimido e capacitado pelo Espírito Santo transforma a maneira como se pensa sobre si mesmo e sobre o próprio potencial. A mente se liberta das vozes acusadoras do inimigo e das críticas internas, ancorando-se na verdade inabalável de que é nova criatura em Cristo. Essa compreensão profunda de quem se é em Deus é a fonte de uma autoestima saudável e de uma confiança inabalável, permitindo que a mente funcione em sua plenitude para a glória do Criador. A fraqueza, então, não tem mais lugar, pois a mente é revestida do poder da verdade e da identidade divina.